Oi, taurinos! Chegamos a mais um mês nesse 2026, regido pela roda da fortuna e pelo mago. E por aqui nesse ano a gente está exigindo um pouco mais da nossa intuição e da nossa aproximação ali com coisas que são um pouco mais abstratas. No meu perfil, @anumarte, eu ando falando um pouquinho de como as deusas do oráculo das deusas nos inspiram ou nos trazem insights para lidar com os dias, tendo propósitos em campos maiores. E claro que por aqui eu vou trazer um trechinho da poesia que acompanha a nossa deusa do mês de abril, Lilith. Mais informações sobre elas e suas atribulações e benefícios no dia a dia se acompanha lá no perfil. Mas vamos aqui fazer uma lida rapidinho antes de entrar nas cartas ou nas outras cartas. Todas as partes de mim fluem para o todo. Todos os meus aspectos divergentes tornam-se um. Eu ouço o que é preciso ouvir. E bom, gente, nessa gama de compreensão da nossa própria autoria, autoridade e autonomia nas nossas vidas com aquilo que nos faz sentir inteiras, mesmo tendo tantas vastidões de ou ausências, falhas, defeitos, nada disso importa porque tudo compõe um todo aqui e é preciso se bancar nesse mundo. Nessa energia, a gente vai trazer ao centro as cartas de tarô para nos dizerem aí, né, para sussurrarem nos nossos ouvidos situações, obstáculos e conselhos para lidar com essa dinâmica aqui. Então, sem mais demora, enquanto você se inscreve por aqui, eu vou terminando de embaralhar para conhecer, né, quem são elas que darão as cartas e vozes aos seus próximos dias. Situação: finito de la muerte. Obstáculo: os amantes. Conselho: rei de espadas. Sarrafo tá lá no alto, tá? O sarrafo tá lá no alto. E vou trazer elas aqui para contar a história para vocês. Vou dizer, tem muito taurino aí do outro lado que ele tá assim, careca de saber que uma parte da vida dele acabou. Eu vou falar de maneira bem dramática porque essas projeções de cartas exigem uma dramaticidade. Mas acabou, não faz tanto sentido. Ele vem pensando, será que as escolhas que eu fiz realmente eram as corretas? Se não for também, não tem mais o que fazer porque muitas coisas desandaram. Isso a nível de algumas relações, até mesmo no campo profissional, algumas relações de amizade que caíram ali no seu conceito. E aqui a vida tá mostrando muito assim. A partir do momento que você cortou, que você limitou, que você colocou ali, daqui você não passa, você acabou trazendo para sua vida não apenas o fim de algo, mas sim abriram-se opções de outros modos de ser, de existir, de viver. A partir do momento que você é capaz de racionalizar esses movimentos, de colocar as ideias nesses movimentos de ruptura na sua vida, de você perceber que outros caminhos e possibilidades se abriram, o que as cartas querem? Que você passe a compreender que tudo isso foi feito através de uma capacidade cognitiva, racional, de entender o que não deve estar na sua vida, porque estava ali, fedendo já. Tem muitas situações que os taurinos vão encontrar que vão querer levá-los para a grande questão do passado, vão querer arrastá-lo para demandas que já não precisam de tanta atenção, para demandas que não pertencem mais à sua vida. E tudo isso é realmente porque muitos taurinos temem estarem tão certos sobre as situações, e aqui no sentido de estarem certos numa ideia de ser coerente, que eles ficam assim, não é possível que isso que eu esteja pensando, essa pessoa, aquela oportunidade que me foi negada ou aquela oportunidade que eu neguei, não é possível que elas fossem realmente tão danosas para mim. Será que eu estou no caminho certo? Aí vem esse rei de espadas aqui.
Ó, se você abrir mão das suas certezas nesse momento, começar a duvidar dos seus movimentos e daquilo que se rompe quando você não aceita mais alguma coisa, você vai estar negando a sua própria capacidade de aprender, refletir, replicar e bancar-se nesse mundo. Então aqui a gente está numa situação onde o mês de abril ele vai acomodando algumas certezas e no medo dessa acomodação de ter visto coisas que você não acha bacana, ter visto coisas que não te faziam bem, serem questionadas do porquê que saiu, do porquê não saiu, você pode temer ter escolhido um caminho radical demais. Mas aí as cartas dizem, foi só através de um passo extremamente radical que você conseguiu enxergar e se sentir em posse das suas faculdades mentais para entender o que é que a vida pode oferecer e entregar para você. Então, se há 5 anos atrás você estava pensando, quem sou eu? Será que um dia eu vou saber definir os meus gostos, minhas atitudes e as pessoas que eu vou ter ao redor? Nesse mês de abril você começa a perceber os caminhos que se abriram e os caminhos que foram possíveis percorrer a partir daquilo que se quebrou, a partir daquilo que você afastou. Então aqui, gente, mês de abril para touro é cabeça de gelo, é aquela coisa assim, a vida ela tá testando o seu empenho com as suas escolhas, com as suas decisões, mas esse testar as suas decisões não vem para trazer em você, pode gerar algum tipo de insegurança, mas não vem para tirar ou para oferecer para você a dúvida, e sim para fazer assim, saiba por que escolhas foram tomadas e caminhos foram decididos e entenda quais foram as bifurcações que foram possíveis através de movimentos que são duros, podem ter te chateado, te entristecido, mas de certa maneira a emoção que estava ligada a eles não era a emoção que você deveria levar para frente. Então, nesse movimento de abril e muito nesse movimento de se perceber nesse lugar de, cara, eu não tô boba não, eu tô percebendo o seu jogo, é que não é que a gente não vai lidar ou que a gente não vai tocar, né, se encontrar com aquilo que um dia já escolhemos partir, mas é que ao lugar, quando tiver esse encontro, quando chegarmos até esse lugar, a gente tem muito em mente o porquê racionalmente a gente não está em alguns lugares, não anda com algumas pessoas e escolheu até mesmo um certo tipo de isolamento para não ter que entregar ao outro uma verdade que só se vê, só se sabe quando se vive e faz escolhas, decidindo muito bem por si e pelo seu melhor. Enfim, touro, cartinhas lançadas. Espero que esse seja um ótimo mês para vocês, que aqui você esteja inscrito para repercutir outras ideias, mas nas minhas outras redes e também no WhatsApp a gente tem leituras específicas para o seu contexto e o seu momento. Então te aguardo lá. Um beijo e até a próxima.